alguns parceiros já conhecem a gente, já é parceiro, né, de desenvolvimento para 3CX, outros já são canais nossos Open Box, já estão revendendo. A nossa ideia desse webinar aí, a gente vai apresentar um overview da plataforma e vamos focar em inteligência artificial para vocês entenderem como vocês podem trazerem novos projetos e ajudar a manter os clientes também na base de vocês e trazerem novos projetos, tá? Esse produto, pessoal, que a gente vai apresentar aqui, é um produto que veio e que não, provavelmente vai ser o futuro. Tudo vai cair em cima de IA, tudo. O caminho é esse. Ou seja, a gente está vendo aqui essa jornada da IA aqui na empresa e a telefonia cada vez mais está diminuindo a conversação e caindo para o mundo de chat, de WhatsApp e tudo mais. Ou até o Omnichannel, mas em cima de IA. Tem muita coisa de IA para a gente trabalhar, até para automatizar vários processos dentro da empresa. Então, quer dizer, é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês e auxiliar vocês ao longo dessa jornada também. A gente está com um produto muito bom, já trabalhamos há bastante tempo em cima dessa plataforma e vai ser um sucesso. Vou deixar a palavra aí com... Vamos lá, pessoal. Bom dia a todo mundo. Tudo bem? Todo mundo me ouve bem? Só dá um joinha aí, um sim aí no chat para mim. Beleza. Então, assim, o propósito aqui, eu vou dar um overview primeiro da plataforma OpenBox, para mostrar basicamente o que ela se compõe. Depois a gente entra mostrando como é que a IA se comporta, tá? Então, eu vou começar aqui pelo painel de gerência. Esse aqui é o nosso painel de gerência. Então, quando você abre a plataforma, a primeira tela que você vai entrar, que você vai ser apresentado, são a tela de indicadores da plataforma, tá? Que vai te mostrar ali Opa! Não entendi? Não tá. Opa, peraí, desculpe. Deixa eu compartilhar a tela aqui, galera, perdão. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, tá? A qualquer momento aí que a gente interrompe aqui. Pronto, tá olhando aí, beleza? Então, essa é a tela do nosso dashboard. Então, aqui ele já me mostra aqui a quantidade de atendimentos diários. Então, eu tive um total de 326. Desses 326 foram atendidos pela IA. Não foi feito nenhum atendimento humano. Então, a gente, 327 já sendo atendidos pela IA. Então, no total, hoje, diário aqui, de 2 atendimentos pela IA, ele mostra aqui também aqueles atendimentos que são perdidos, ou seja, aquele atendimento que expirou o prazo e não teve conversação. Ele me mostra aqui, hora a hora, os canais de atendimento, por onde essa comunicação está chegando. Então, ele já me mostrou aqui Instagram Direct e WhatsApp. Ele me mostra aqui o consumo mensal que eu estou tendo da parte de mensageria, o controle de mídias, onde ele separa para mim o que é vídeo, o que é imagem, o que é áudio e o que é arquivo, para que eu possa, se eu quiser entrar especificamente na parte de vídeo, ele vai me mostrar. Ele me mostra aqui a análise de sentimentos, porque a plataforma ela faz uma análise de sentimento, então toda conversação que é feita, o sistema analisa para dizer se aquela conversação está mais positiva, mais neutra ou mais negativa. E em toda conversa ele sinaliza o que é positivo, marcando como verde, e o que é negativo, marcando como vermelho, para chamar a atenção do operador. A gente tem aqui a parte de monitoramento, que é a parte de monitoramento ativo, é o que eu costumo dizer, onde a magia acontece, né? Onde o gestor ele consegue ter uma visão geral da plataforma, o que está acontecendo na plataforma em tempo real. Então, aqui na parte de navegando, é tudo que está passando pela IA, passando por bot, aguardando para responder uma pesquisa de satisfação. Em espera, todo mundo está sendo esperado, em espera para ser atendido, e em atendimento, é todo mundo que está em atendimento. Então, eu tenho a primeira visão, tem fases, nesse Kanban por fases. Eu também tenho uma visão voltada por equipes, ou seja, quem está sendo atendido pelas equipes e quais... Então, eu tenho 2 atendimentos aqui feitos pelas equipes, e eu também tenho a parte de onde eu enxergo os agentes. Quais os agentes estão atendendo quais atendimentos. Então, o João Pedro aqui está atendendo o do Renan. Então, eu tenho esses 3 módulos. Eu, como gestor, consigo fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui o que essa pessoa estava conversando, com quem ela está conversando. Ó. Então, eu tenho aqui, eu sei que o Bruno foi atendido pela IA, está conversando. Ó.
como eu falei, a plataforma vai sinalizando, ó, como tem uma negativa aqui não, ó, ele sinalizou em vermelho, me chamando a atenção. Então, ele vai me mostrando tudo o que está sendo feito. Aqueles que estão conversando também, então eu consigo ver, por exemplo, quem está conversando, qual é a conversa dessa pessoa, com quem ela está falando. Eu consigo ver o histórico dessa pessoa. Então, por exemplo, eu quero ver o histórico. O sistema vai me mostrar os 10 últimos históricos dela. Então, se eu pegar aqui o histórico de conversa, ele vai me mostrar, ele vai concentrar para mim os 10 últimos, ele vai me mostrar por qual canal essa pessoa está vindo. Então, se ela viu por mais de um canal, ele consegue mostrar também. Eu quero ver o que ele falou há 18 minutos atrás. Se eu clicar, ele vai mostrar já toda a conversa para mim. Então, fica bem fácil da gente verificar o histórico. Ele mostra os 10 últimos, mas eu consigo estender até a primeira data com que ele entrou em contato. A gente depois entra na parte aqui de relatórios, onde eu tenho uma série de relatórios de atendimento, onde eu posso ter, por exemplo, relatórios de atendimentos. Eu estou dando um overview bem rápido, só para a gente depois cair para a parte de A, tá? Então, vou pegar aqui a do mês passado, só para a gente ter uma noção, ó, a nível de atendimento, o que ele pode mostrar de relatórios. Ele me mostrou aqui que a gente teve 13 atendentes ativos, 3.011 mensagens e 309 atendimentos. Então, ele vai me mostrando aqui por canal, quantidade de canais, 256 no WhatsApp, 99 pelo site, 61 pelo direct do Instagram, 54 pelo Telegram, 23 pelo mensagem do Facebook e 9 por mensagens de SMS. Ele me dá o gráfico disso, depois ele destrincha esses atendimentos por equipe, quais as equipes atenderam, e depois ele destrincha isso por operadores, quais os operadores atenderam quais clientes. E o legal da plataforma é o que a gente chama que ela é multicamada. Então, por exemplo, eu quero saber quais foram os atendimentos do WhatsApp. Se eu clicar, ele já vai me linkar com todos os atendimentos do WhatsApp, com o número de protocolos de cada atendimento, os protocolos únicos, seguindo ali a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu quero saber o que essa pessoa falou. Se eu clicar, ele já vai abrir a conversa para mim. Então, eu consigo, numa única tela, conseguindo ver todas as tratativas de conversa numa única tela. Eu não preciso ficar migrando de tela. Fechei a tela, ele volta para a tela anterior, onde ele me mostra ali a tela anterior. Então, eu tenho relatórios de atendimento, eu tenho relatórios a nível de distribuição, períodos por agente, os perdidos, as análises de sentimentos e as tabulações. O que é a tabulação? A tabulação é quando você finaliza um atendimento, você pode dizer para que foi aquele atendimento. Então, depois a gente consegue estratificar isso também em relatório. Então, por exemplo, aqui, quantos foram no autoatendimento, quantos foram dúvidas comerciais, e ele vai me mostrando aqui um gráfico de cada tabulação que foi feita. Depois ele vai me mostrar a tabulação feita por os usuários. Cada usuário e que tipo de tabulação essas pessoas fizeram. Então, a gente consegue ter esse tipo de atendimento também. Eu tenho relatórios de agentes, onde eu consigo metrificar tudo que o meu agente fez. Então, quantidade de pausas que ele deu, a conversa entre pessoas da mesma equipe, que a gente tem um chat interno, então a gente consegue verificar essas conversas internas também. Login e logout dele, então nota de atendimento. Se tiver pesquisa de satisfação, o sistema vai mostrar para a gente ali um relatório de pesquisa de satisfação também. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Então, ele mostra ali a quantidade de pontos obtidos. Então, por exemplo, aqui o Enzo está com 3,57 pontos obtidos. É uma média muito baixa. Quais foram esses atendimentos dele? Se clicar, ele vai relacionar para vocês todos os atendimentos e pontuando as notas, para que vocês possam verificar aquelas notas que são baixas, qual foi o padrão de atendimento. Essa nota aqui foi 2, uma nota ruim. O que ele falou nesse atendimento? O sistema já abre para você poder analisar e verificar se aquela percepção é uma nota ruim a nível de cliente ou se de fato foi uma nota ruim de um mau atendimento. Né? Temos os canais onde a gente consegue inserir os canais na plataforma. Então, hoje a gente consegue atender em torno de 17 canais. Então, aqui, ó, hoje, aqui na Inova, a gente tem todos esses canais, ó, 2 canais de WhatsApp, direct, integração com Google Calendário, WebChat, Message. Então, eu posso ter, clicando aqui no maisinho, eu posso ter todos esses canais, WhatsApp, Instagram Comment, Instagram Direct. Qual é a diferença de um para o outro? O comment, o cara comentou algum post seu, ele traz o post para a plataforma para que você possa responder direto à plataforma aquele post. Você não precisa ir lá no Instagram responder, você responde por dentro da plataforma.
O direct, se ele te mandar uma comunicação direta, você já responde por aqui. Web chat, a mesma coisa para o Facebook Comment ou Facebook Messenger, Telegram, Teams, Signal, que é pouco usado no Brasil, mas a gente integra, e-mail, SMS, um canal genérico para a gente integrar com qualquer outro canal que a gente não tenha nativo na plataforma, Mercado Livre, YouTube Comments, Google Chat, Reclame Aqui. O Reclame Aqui a gente tem uma API que a gente tem que adquirir junto ao Reclame Aqui, mas pela plataforma Openbox ter uma parceria com eles, o custo operacional é bem menor quando você contrata pela Openbox do que quando você contrata direto do Reclame Aqui. Então a gente tem todos esses canais. A gente tem a parte de fluxo, que é bem interessante, onde o parceiro ele consegue montar os fluxos de uma forma muito fácil, muito interativa. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, montar um fluxo, ele vai me mostrar o fluxo em caixinha. Então, eu posso ir criando as caixinhas. Ele deu uma mensagem, finalizou. Não, mas eu quero, por exemplo, inserir uma nota de satisfação. Então, eu cliquei aqui em nota de satisfação, eu coloco aqui o que eu quero colocar de nota. Ele já vai salvar, já vai criar a nota de satisfação aqui. Eu posso arrastar a nota para cima, a nota para baixo. Então, eu vou criando esse fluxo de acordo com aquilo de uma maneira simples, até para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento a nível de desenvolvimento, conseguem fazer um fluxo simples. É claro que a gente tem fluxos bem complexos, mas a gente também consegue fazer esses fluxos bem simples. Eu quero modificar alguma coisa aqui só para dar uma mensagem sei lá, de fim de ano, ou então uma mensagem de feriado. Você consegue fazer, então o próprio parceiro tem toda a autonomia para criar os fluxos também. A gente tem a parte de envios de mensagem lote, onde você consegue fazer campanhas de marketing, criando os envios. Então, clicou aqui no maisinho, você vai criando ali, vai passando por uma régua para facilitar. Então, eu vou fazer uma campanha no WhatsApp, eu vou avançar, eu vou escolher se eu vou importar contato ou se eu vou criar contatos. Eu escolho qual é o canal de WhatsApp que eu vou utilizar, escolho os contatos que eu quero, e assim vou criando crio aqui o modelo de mensagem que eu posso utilizar, lá o modelo aprovado pela Meta, o sistema já monta, e eu vou seguindo a regrinha, quando é que vai iniciar a campanha, quando é que vai finalizar, quando é que ela começa a disparar as mensagens, para que você possa limitar ali o horário de disparo, para que você não faça uma campanha ali fora das políticas da Meta. Então, é possível fazer também a parte de envio em lote. Tranquilo até aqui, gente? A gente tem um marketplace também, onde a gente já tem várias integrações nativas com a plataforma. E aí, parênteses aqui para integrações. Essas integrações aqui são integrações que já estão nativas na plataforma, são integrações relativamente simples, mas se a gente precisar aumentar o nível de complexidade dessas integrações, ou integrar com qualquer outra plataforma que não esteja aqui, a gente tem uma equipe de desenvolvimento, o Luiz André, com a equipe dele aqui, consegue integrar com qualquer plataforma. A plataforma tendo API aberta, a gente consegue ajudar nessa integração. A gente faz a precificação ali, através ali da relação custo-homem-hora, para desenvolver o projeto. A gente faz um projeto especial, mas a gente consegue integrar com qualquer plataforma que tenha no mercado com API aberta. Essas aqui já são nativas com a gente, mas se precisar evoluir também nas que são nativas, Rui, eu tenho aqui com Desk Manager, mas só essas integrações que estão aqui são poucas. Eu quero fazer coisas além disso. É possível? A gente entra na parte de desenvolvimento com a equipe do Luiz André e consegue também desenvolver. Beleza? Tudo tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui a parte do atendimento. Então, essa tela aqui é a tela de quem faz o atendimento do sistema. Então, essa é a visão que a gente tem quando a gente tem aqui um atendimento do sistema. Então, eu estou atendendo aqui uma chamada. Quando eu atendo a chamada, vem tudo para mim aqui a nível de atendimento, tudo que eu falei até aquele momento, ele traz aqui para mim. Um negócio legal da plataforma, nós somos a única plataforma no mercado que integra com o 3CX. Não tem outra plataforma no mercado que integre com o 3CX. A gente integra tanto com o 3CX como o Nestar. Então, tá aqui a integração, já está aqui. Aqui está o meu 3CX integrado, onde eu consigo ter ali os históricos de chamadas, eu consigo ver a fila de atendimento, eu consigo mudar os meus status. Eu tenho aqui
os meus colaboradores. Então, eu consigo fazer tudo que eu faço lá por dentro do 3CX, eu consigo fazer aqui integrado com a plataforma. Então, o sistema também já é integrado. Posso minimizar a tela e continuar atendendo aqui normalmente com a tela minimizada. Posso fazer uma chamada ao mesmo tempo que eu esteja conversando com a pessoa, então não tem problema. Ó. Fazendo uma chamada aqui, só para vocês verem. Ó. Então, eu vou gerar a chamada aqui. Aqui, ó. Vou continuar no Instagram, ou no Facebook, no WhatsApp. Gravando a chamada lá no 3CX, tudo por dentro do 3CX, só que dentro do OpenBox, tá? Então, a gente consegue fazer essa integração acontecer também Consegue ver a fila, consegue fazer... Aqui ficam todos os canais disponíveis na plataforma, então a gente consegue ver aqui também todos os canais disponíveis. Agora eu vou começar a mostrar para vocês a IA. Vamos começar a trabalhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai botando no chat que daqui a pouquinho a gente começa a responder as dúvidas de vocês, tá? Vou chamar aqui, ó, só para que vocês possam entender, a IA dentro da plataforma OpenBox, ela é uma IA generativa e de chave privada. O que significa isso? Primeiro, generativa, que ela aprende, ela consegue aprender através não só de um conteúdo estático, ou seja, hoje a gente tem algumas IAs que a gente insere o conteúdo e ela só vai responder com base naquele conteúdo que está ali. Uma IA generativa, ela consegue, além disso, ela consegue aprender e se aprimorar dentro daqueles conteúdos que ela tem. Então, ela consegue dar diversas respostas para a mesma pergunta. Ela não é estática. Então, por exemplo, se eu perguntar, você integra com o 3CX? Ela vai dizer, sim, eu integro com o 3CX. Cada vez que você perguntar para ela se você integra com o 3CX, ela pode te dar uma resposta diferente, porque ela contextualiza essa resposta, tá? Então, ela é uma IA generativa, ela é uma IA de fácil aprendizado, vocês vão perceber que ela é muito simples da gente ensinar essa IA, a gente pode ensinar essa IA de diversas formas. Eu criei aqui, ó, a gente tem aqui o canal do OpenBox do Brasil, que já está no ar, então pode ser usado como base de teste para vocês também. Depois a gente caminha o número se vocês quiserem testar e navegar pela IA. A nossa IA, a gente deu algumas condições para ela. Quais condições a gente deu para ela? A gente disse que eu posso interagir com ela via digitação e via áudio. Então, ela transcreve o áudio também. Eu disse para ela o seguinte, que toda vez que você detectar insatisfação, incerteza, você vai conectar aquela pessoa com um ser humano. Eu disse para ela que ela não pode falar sobre assuntos polêmicos. Então, ela não pode falar futebol, religião e assuntos que são polêmicos e política. Ela não pode, de forma nenhuma, falar sobre nossos concorrentes. Mas ela não pode deixar de responder. Então, para cada uma pergunta que ela não possa falar, ela vai responder contextualizando para a plataforma. Então, eu vou começar aqui a interagir com ela, vou começar a interagir com ela por áudio, só para vocês entenderem. Peguei aqui o meu WhatsApp aqui, vou chamar aqui o OpenBox. Eu vou mandar aqui. Olá, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Rui Mário, eu sou da empresa OnlyTel. Eu gostaria de saber se vocês integram um canal de WhatsApp e se vocês têm relatórios personalizados. Mandei uma mensagem lá. O que o sistema está fazendo agora? A IA está transformando essa voz em texto para ela poder ler em texto e a partir desse contexto, ela vai interpretar e se ela entender aquilo que eu falei, ela vai contextualizar e vai me responder lá. Legal. Olá, eu sou o Omnibot, sou assistente comercial aqui da OpenBox. Tudo ótimo por aí? E com você? Sim, integramos com o WhatsApp e também oferecemos relatórios personalizados. E a partir daqui eu posso interagir com ela de diversas formas. Como eu falei para vocês, ela não pode falar sobre assuntos polêmicos. Então, eu vou começar de início a perguntar algo para ela aqui. Ó. Que legal, gostei. Vou nem botar assim, vou falar diferente. Vocês viram que eu coloquei ali, ó, eu digitei errado de propósito, tá? Porque ela precisa entender a grafia errada também, ó. Então, ó, fico feliz que tenha gostado do OpenBox. Se quiser, posso te mostrar como nossa plataforma te ajuda com relatórios personalizados e integrações com o WhatsApp. E por que ela me respondeu isso? Porque ela é integrativa, ela aprende. Como a primeira pergunta que eu fiz lá em áudio foi voltada para o WhatsApp e relatórios,
Quando eu disse para ela que legal, gostei, quero namorar com você, ela contextualizou pela primeira pergunta que eu fiz e me respondeu, trazendo de volta para a plataforma, entendeu? Então, ela não permite, ela não deixa de me responder, mas ela sempre vai contextualizando para esse tipo de coisa. Então, eu vou perguntar aqui agora para ela, por áudio também, ó. Bacana. Então, pode me explicar um pouquinho sobre a plataforma de WhatsApp e quais são os diferenciais dela? Ela, mais uma vez, ela vai estar lá lendo esse arquivo e transformando esse arquivo em texto para ela poder responder. Já respondeu, ó, claro, a integração do OpenBox, diversos recursos para melhorar a comunicação dos seus clientes, centralizando o atendimento, permitindo que você gerencie. Um grande diferencial do OpenBox é a integração com o sistema de telefonia e 3CX, que permite você receber chamada. Se você quer saber mais sobre recursos, eu vou falar aqui, ó, pô, gostei. Eu disse para ela que eu gostei, mas é que a Zenvia, que é um grande player, um grande concorrente nosso, é melhor do que a gente. Vamos ver o que ela fala aí. Olha lá, ó. Entendo, mas posso te garantir que o OpenBox tem diferenciais importantes, como integração de 3CX e Star, que é a única no mercado. Ou seja, gostaria de saber mais se você prefere planos de valores que possa comparar com a Zenvia. Então, ela consegue ainda comparar os planos com a Zenvia. Pô, legal. Legal. Faça. Pedir para ela fazer uma proposta. Vamos ver se ela vai gerar. Então, ela já me perguntou ali, quantos usuários serão usados na plataforma, quantos agentes de IA vão se usar. Ela já lembra ali que o LLM, o motor da IA, ele é contratado separadamente. Quantos números de WhatsApp se você quer integrar e se você pretende integrar com 3CX e o Estar e quantos a mais. Eu vou botar aqui que a gente vai usar 10 usuários. Vou dizer que a gente vai ter 5 IAs. Vou dizer que a gente vai ter 2 WhatsApps e que a gente vai ter 10 ramagens de 3CX, tá? IDM. Lembrando, pessoal, que esses valores que ela vai mostrar aqui na tela são valores que a gente fez aqui para demonstração, voltado para cliente final, tá? Então, não são valores para a revenda, tá? É só a título da gente poder mostrar para vocês essa integração funcionando, tá lá. Então, a proposta 1, ó. Valor da proposta, R$ 699, com 5.000 mensagens, 2 WhatsApps, $20 pago diretamente à meta, 5 de agente integrar, R$900 por mês, integração com 3CX e Star, R$90, o total tal. Se ultrapassar a quantidade de mensagens, o valor adicional. O segundo plano, que ela comparou, que foi um plano por usuário, ela já fez um comparativo também, ó, entre os dois planos. Já falou também da agente IA que você precisa contratar o motor, já te deu os links para você poder visitar a OpenAI e o Gemini, para você escolher o motor. E ela me perguntou aqui se eu gostaria de inserir. Assim, a partir daqui, eu poderia, por exemplo, falar para ela, eu gostaria de marcar uma reunião. Ela também já está apta a fazer marcação de reunião. Então, eu vou botar aqui, legal. Gostaria. Mais uma vez, eu botei um HE de propósito para ela poder ver se ela vai conseguir interpretar, tá? Certo? Vamos agendar uma reunião, então. Olha lá, com certeza, Rui. Algumas coisas ela interpreta, por exemplo, meu nome ali ela botou errado, né? Ela botou Rui Maio, mas é porque eu mandei no áudio, então foi o que ela escutou. Será um prazer agendar uma demonstração para você. Para começar, você poderia me informar o seu nome completo? Então, vou botar aqui, ó. Olha lá, ótimo. Agora, por favor, informe a data que você gostaria de agendar. Então, eu vou botar aqui, sei lá, 7 de 2024. Desculpa. Às 10h30.
Perfeito, Romar. Agora, para confirmar o agendamento, você pode me informar o seu e-mail? Vou botar aqui. Ela já corrigiu meu nome, tá vendo lá? Porque ela já sabe que o nome que ela falou estava errado. Então, ela já acertou agora, ela é inteligente, ela aprende. Podia mudar. A reunião agendada com sucesso, sua demonstração da plataforma está marcada. Ela já enviou um e-mail. Se precisar de mais alguma informação, posso te ajudar com mais alguma coisa? Sim. Agora. Então, a partir daí, então agora ela vai, ó, te encaminhei, claro, open box, e eu posso, a qualquer tempo, também pedir para falar com o ser humano, ok? E pode. Ela já vai me perguntar ali qual é o melhor horário que eu quero me conectar, porque ela entendeu que eu quero gerar uma conexão. Então, ela me diz qual é o número do telefone para que eu possa passar para a equipe e a equipe entrar em contato. Tá? Eu vou botar lá horário pela manhã. Ou ela poderia transferir direto. Ou poderia transferir também, eu já poderia mandar ela também direto para a fila de atendimento. Aí, se eu mandar ela direto para a fila de atendimento, ela já vai cair aqui, ó, na tela do operador. Então, vamos ver se ela consegue me fazer isso agora. Então, obrigado. Pode. Transferir. É porque ali ela estava falando do agente inteligente, né? Que a gente tem dois, né? Um que é o representante e o que faz a integração com o Google Agenda, né? Aí ele estava te transferindo para o Google Agenda. Sim, estava ali na parte da Isso, ela estava na parte do Google Agenda. Agora eu pedi para ela transferir para um ser humano. Obrigado. Então, já entrou aqui já está aqui na fila. Ah, já chegou aqui para mim na fila. Eu, como o atendente pelo próprio celular, ele pode responder? Ele pode responder tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, aqui, ó, por exemplo, antes de eu atender mesmo, eu posso entender, eu posso olhar a conversa, tudo que foi conversado antes de chegar até mim. Então, eu não fiz o atendimento ainda. Então, eu posso ver tudo que foi tratado antes de chegar até mim, para eu poder entender primeiro. Eu posso, se eu quiser, consultar o histórico também, antes de atender. Eu posso consultar o histórico, ele vai separar os 10 últimos históricos, como eu disse antes. Mas ele pode também, eu posso estender para até a primeira data do atendimento. E se eu quiser atender, clico para gerar o atendimento. Então, a tratativa da conversa que foi feita com a IA. Então, eu já sei tudo que foi tratado com a IA. E a partir daqui, eu consigo tratar de forma pessoal. Lembrando que ele sempre vai grafando para mim tudo que é positivo em verde, e se tiver alguma coisa negativa, ele coloca em vermelho. Então, aí aqui, a gente tem toda a tratativa da IA. E aí a gente pode ter IA. Hoje a gente tem aqui, a gente criou 3 modelos de IA aqui para funcionar. Uma IA para precificação, uma IA de vendas. A gente criou uma IA de SDR, que ela faz toda a tratativa das dúvidas de pré-vendas, e ela só não faz a precificação. No final, ela encaminha toda a tratativa de pré-vendas para um operador finalizar a vendas, e é o que a gente chama lá de, por exemplo, eu quero trabalhar com clientes com ticket mais. Então, eu não deixo a IA precificar. Ela só faz o trabalho de consultar todos os dados, tirar todas as dúvidas, e a finalização fica com a equipe de vendas que vai cuidar desse canal. E a gente tem uma IA de agendamento, onde ela faz toda a parte de agendamento. Então, para clínicas médicas, para salão de beleza, para agendamento técnico. Então, a nossa IA de vendas, ela também pode ser integrada. Por exemplo, a gente integrou ela no Trello.
Então, ela vai caminhando com o card no Trello de acordo com a evolução daquela conversa. Então, ela pode movimentar lá no funil do Trello. Esse cara está em início de conversa, ele está em negociação, ele está agora num agendamento de reunião, e ele está num envio de proposta, ele está numa finalização. Então, a própria IA pode movimentar através da integração que a gente fez, ela vai movimentando através dos cards. Vamos abrir para a pergunta, galera? Vamos lá? Isso aí. Tem momento ninguém por mim. Que não pergunta não. Ninguém? Nenhuma dúvida? Pô, vamos lá, galera. Fique à vontade agora. Eu acho interessante dizer, né, que a gente pode adaptar para qualquer segmento. A gente já tem prompt para poder criar uma IA como representante, como FAQ ali, como, né, a gente demonstrou ali que ela faz agendamento, né, e vai anotar ali na sua Google Agenda, e isso é adaptável, né? Você pode criar um agente financeiro, né? Financeiro para poder responder dúvidas financeiras, inclusive automatizar, fazer geração de boleto, ou seja, quero falar com financeiro, você atende a IA e a IA ela pode te dar as informações de pagamento, integração com o teu sistema de financeiro. Então, você pode criar na realidade é um funcionário, né? É um funcionário que você pode criar um funcionário para o suporte técnico, um funcionário para o agente comercial. Pode fazer um IA de cobrança. IA de cobrança. Você pode definir Qualquer setor coisa da tua empresa. Você mostrou o envio em massa? E eu mostrei IA de prospecção, a gente também criou uma IA de prospecção para ela prospectar. Então, a gente cria o envio em massa, ela dispara esses envios e a partir daí o retorno já é para a IA e a IA vai dando tratamento, Então, baixei a lista para ela, mandei, ela vai prospectar para mim 24 horas por dia, sem eu precisar ter uma pessoa ali para poder fazer. E o tom de linguagem você define, a gente vai lá e configura, entendeu? E, assim, é algo bem simples, né? A nossa IA, a gente consegue alimentá-la com TXT, com vídeos no YouTube. Você pode... Essa parte de alimentação e conhecimento é algo que a gente arrumou de uma forma que fique mais... Como posso dizer? Mais fácil para você. Né? TXT, PDF... Ela é uma das únicas IAs de mercado, pelo menos as que eu conheço, eu estudei bastante, que a gente consegue alimentar de diversas formas. Então, eu posso alimentar ela com vídeos, com site, com áudio, com texto, seja Word, PDF. Então, a gente consegue alimentar ela de diversas formas. A gente pode alimentar ela através de prompt, eu posso criar prompt para ela, eu posso alimentar ela através de contextualização, então, criar contextos para que ela possa aprender. Então, a grande maioria das IAs hoje de mercado, elas aprendem mais basicamente com texto. A nossa, a gente evoluiu um pouquinho para vídeo e para áudio também. Duas perguntas aqui. Sim. A primeira foi do Pedro Ribeiro. Bom dia. Essa IA consegue ler fotos? Não, ela não consegue ler fotos. O IA para ler fotos é bem complexo. Ela consegue ler o texto da foto, mas a foto em si não. Tá. Outra pergunta aqui do Sérgio. Fez várias perguntas, né? Então eu vou dividir aqui. No caso do uso de agentes que são do tipo IA generativa, não existe um risco dela alucinar? Toda IA tem risco de alucinar, cara. Assim, mas justamente por ela tá sempre em aprendizado. A gente fez bastante testes aqui. No início do aprendizado, eu consegui alucinar ela algumas vezes. Mas hoje está mais difícil de eu conseguir alucinar. E olha que eu testo bastante. Então, assim, eu faço perguntas, às vezes, repetitivas. Então, por exemplo, o ChatGPT. Se você fizer a mesma pergunta para o ChatGPT 6 vezes, ele alucina. Eu já fiz aqui várias vezes, ela não alucinou. Então, assim, no início, ela alucinava. Conforme ela vai aumentando o aprendizado dela, ela diminui a capacidade de alucinar. Primeiro por quê? Primeiro porque ela é uma chave privada, né? Isso garante que ela não vai buscar informações além do conhecimento que foi dado para ela. Diferente de um ChatGPT, de um Gemini, que é uma chave pública, que tudo que você ensina para ele, tudo que você pergunta para ele, ele aprende contextualizando globalmente. A da chave privada, não. Ela garante que aquela informação é sua, somente você tem propriedade sobre ela, e o aprendizado dela é sempre em cima daquilo que está lá, entendeu? Tá, só deu uma complementando aqui, que já tomou algum conhecimento de vários casos de IAs a respeito, né?
que se deixavam livres e criavam serviços que não existem e Não, bons compensadores que não reclamam. Basicamente, ele dá descontos para clientes que não existem. Não, nosso caso. Não, a gente já fez vários testes aqui com a nossa IA também a nível de preços. Por exemplo, a gente fez algumas correções com ela. Por exemplo, eu perguntei para ela, você integra com a RD Station? Ela disse, olha, não, eu não integro com a RD Station, porque ela ainda não tinha aprendido. A gente tem uma integração nativa com a RD Station. Aí a gente foi lá, corrige aquela informação, mas ela não dá, por exemplo, ela não, em nenhum momento ela deu preços que não existem dentro ali porque essa é uma preocupação, quando a gente vai criar uma IA de vendas, ela precificar para menos é sempre um problema, né? Precificar para mais é um erro, mas você consegue corrigir. Agora, precificar para menos, você não tem correção, porque vale o que está escrito. Então, a gente, pelo menos nos testes que a gente fez aqui, foram bastantes, a gente não conseguiu fazer com que ela precificasse errado. 5.000 testes. A gente já fez uns 5.000 testes, mais ou menos. E só complementando, né, a forma que a gente cria essa IA, a gente tem uma parte ali de regras, né, que ela usa essas regras, né, como janela de contexto. Ou seja, quando eu vou implementar ali instruções, né, como essa questão do RD Station, né, ela não vai fugir disso quando está ali nessa janela de contexto, nessas regras. Outra coisa que eu acho que é importante, pessoal, o que acontece? A gente pode vender o Open Box com a IA, ou a gente pode vender a IA sozinha, tá? Sim. Tem alguns casos que o cliente não quer nem a gestão do Open Box como um todo, não precisa de uma plataforma inteira. Ele quer uma coisa muito básica. Então, por exemplo, se você tem dentistas, por exemplo, que precisam só fazer um atendimento ali rápido para tirar aquele ser humano, aquela funcionária que ele tem contratada, para fazer o agendamento direto do paciente na sua agenda. Então, quer dizer, a gente pode automatizar alguns processos. A gente pode escalonar. Eu posso ter só o Open Box, sem a IA, e aí nativamente no Open Box a gente tem o bot, que cada vez se usa menos, mas está lá presente. Eu posso ter o Open Box mais a IA, e eu posso ter só a IA. Então, a gente pode combinar, fazer essas combinações aí. E a gente já está aqui, vou dar um spoiler para vocês, eu não sei nem se eles vão deixar, mas a gente já está criando uma outra IA que é voltada para o pequeno negócio, voltada exclusivamente para o pequeno negócio, que é voltada para aquele cara que só quer usar, ainda quer usar o web e o WhatsApp, mas precisa usar uma inteligência artificial. A gente está terminando, estamos em fase de finalização dessa IA e depois a gente apresenta para vocês elas também. Tem mais alguma pergunta aí? Não, tipo, não tem mais nenhuma pergunta, não. Mas só do Sérgio que ele comentou, né? Então, basicamente, só respondendo aquela pergunta dele, como controlar basicamente isso que você falou, né? De ele não começar a ensinar preço, é realmente a gente passar como contexto, né? Como o Bruno falou. Então, quando você... Isso, então você declara essas regras para a IA, né? Então ela não foge desse contexto. Então, por exemplo, se você declarar lá qual é o preço da sua plataforma, ela não vai te passar um preço diferente, entendeu? É basicamente isso. Abre o áudio para o pessoal, se quiser fazer. Todo mundo. Quiser fazer. Quantas pessoas estão aí? 43. E complementando essa questão, a gente consegue definir também o nível de criatividade da nossa IA, né? Isso também sana esse problema. A gente está abrindo o áudio aqui também para vocês se quiserem fazer alguma pergunta por Você mostrou o Marketplace? Mostrei o Marketplace, sim. É muito importante citar que a IA, quando eu consigo configurar ela, quando ela não tem 100% de certeza da resposta, que ela encaminhe essa chamada ou essa conversa para um atendimento humanizado. Então, existem, o que é grande, um dos grandes diferenciais é que você consegue criar regras com base no conhecimento que ela tem. Então, é diferente do ChatGPT, do Gemini, por exemplo, que não tem uma regra para... Ela vai buscar na rede mundial aquela informação da forma que estiver. Por que acontece muito erro nesse tipo de processo? Porque existem muitas informações equivocadas na rede. Então, ela corre o risco de pegar uma informação equivocada e transportar para quem está solicitando essa informação. Já na nossa IA, o conteúdo que ela tem é o conteúdo que eu ensinei a ela. A partir desse momento, eu já restringo um pouco mais esse conhecimento dela. E, ao mesmo tempo, eu consigo minimizar qualquer tipo de erro, vamos dizer assim, quando eu crio regras sobre esse conhecimento. Então, é uma IA muito mais
assertiva do que uma IA genérica, vamos dizer assim. E para contextualizar outra coisa, a IA ela não serve só para o atendimento. Você pode fazer uso da IA para outras coisas. Então, por exemplo, a gente pode usar a IA para gerar insights sobre conversas, ou seja, ela analisa todas as conversas que estão sendo feitas lá no OpenBox e ela vai te dar insights daquelas conversas. Ela vai te dizer, ela vai pontuar para você o que foi positivo naquela conversa, o que você precisa melhorar. Então, ela consegue fazer esses insights também a partir da base de conhecimento dela. Ela consegue, a gente também tem um módulozinho que é bem legal, que é chamado Copilot, é o copiloto. É como se fazendo a analogia ao copiloto da Microsoft. Eu, como usuário, vou compartilhar de novo aqui, só para mostrar para vocês. Tela inteira aqui de novo. Eu aqui na tela de usuário, eu posso marcar uma pergunta e chamar o módulo de Copilot. Eu faço a pergunta para a IA e a IA me responde. Com a base da resposta dela, eu respondo o cliente. Então, eu consigo usar a IA a meu favor também. Se eu tenho uma dúvida sobre o que eu vou responder, eu posso perguntar para ela e ela vai me responder. Eu posso usar a própria resposta dela ou posso incrementar na resposta dela. E existe também o Copilot reverso, que é o contrário. Você fez uma pergunta para a IA e a IA não sabe, ela pode perguntar para o ser humano responde para ela e ela responde para o cliente e guarda aquela informação para a base de conhecimento dela. A partir daquele dado, ela passa a aprender novamente. Então, numa próxima pergunta, ela já sabe como responder. A verdade, pessoal, é que esse chatbot anterior, que não tinha inteligência artificial, a experiência do cliente é totalmente diferente. Ou seja, quando você tem uma IA atendendo, você vê que a riqueza de informação, de troca, é muito superior. Entendeu? Quando você começa a usar a IA, realmente você não volta mais para o chat convencional. Não tem como. Né? Tem mais uma pergunta aí. Vai. No cenário onde será oferecido ao cliente apenas a IA, qual aplicativo será utilizado pelo cliente para o gerenciamento da IA? Então, aí existe um aplicativo que a gente desenvolveu para o aprendizado da IA, onde a gente cria aquela IA, cria o agente. Então, tem ali um mecanismo por trás. Aí, esse mecanismo, depois, em reuniões aqui, a gente pode marcar e a gente pode apresentar para vocês, que hoje fica muito extenso se eu for apresentar esse mecanismo para vocês. Mas existe um módulo que a gente programa essa IA, onde a gente tem ali, onde a gente vai ensinar a base de conhecimento dela, vai dizer quais as aplicações que ela vai servir. Então, eu posso integrar ela com... Isso, ele grava ali. Eu posso integrar ela com o Telegram, eu posso integrar ela com o WhatsApp. Então, eu tenho um módulo para a criação dessa IA, para a contextualização dela, para todo o aprendizado dela lá. Aí existe um módulozinho lá, que é chamado módulo Playground, que eu consigo testar a IA antes de popular ela, antes dela ser jogada para produção. Beleza? Mais uma pergunta aqui do Ronaldo. A ferramenta trabalha com a API oficial e a não oficial? A gente aqui hoje só trabalha com a API oficial. A gente não trabalha com a API não oficial. Hoje está muito complicado de trabalhar com a API não oficial, porque a quantidade de bloqueios da Meta está muito grande, entendeu? Então, a Meta está bloqueando hoje 16 mil números por dia no Brasil. Então, é um risco operacional muito grande trabalhar fora hoje do ambiente controlado Meta, entendeu? Então, a nossa plataforma hoje só se integra com o WhatsApp oficial. Isso só vale para o WhatsApp, tá? Telegram, Instagram, Facebook, outros canais, é mais tranquilo de integrar. O grande problema é o seguinte: quando você coloca uma plataforma no cliente e a tua plataforma para por um motivo alheio a você, né? O cliente acaba mandando a culpa em você. Então, quer dizer, a gente já teve muita experiência aí trabalhando com plataforma não oficial. Quando o número é banido, cara, cria uma confusão danada em cima do fornecedor, porque ele acha que o banimento é culpa nossa. Ele não vê que foi o mau uso da plataforma, né? Então, quer dizer, é por isso que a gente prefere, inclusive, trabalhar com uma plataforma oficial. E mesmo na plataforma oficial, você tem risco de banimento. Você tem que criar todo um critério para você dar sequência no uso. Então. Tá, mas duas perguntas aqui do Pedro. Quem compra esse serviço da IA consegue treiná-la? Sim, claro.
o parceiro, essa é a intenção, tá, gente? A gente tem uma equipe aqui de suporte para dar suporte para vocês, mas a nossa intenção não é a gente treinar a IA para vocês, é a gente dar suporte para que vocês possam treinar. A equipe de vocês pode fazer? Pode, a gente cria um setup para isso, a gente vai criar um valor para isso e pode fazer, mas a intenção é que vocês tenham autonomia para fazer isso, entendeu? A gente fica aqui como suporte de segundo nível. Ah, não, Rui, eu não tenho equipe para fazer. Vocês podem fazer? Podemos. Aí o pessoal do comercial cria um setupzinho ali, e aí a partir desse setup a gente cria todo o contexto para vocês. E uma coisa muito importante que tem que ficar assim, que é um cuidado que a gente tem aqui, por exemplo, com os nossos clientes, a gente nunca deve criar conteúdo para IA. Esse conteúdo ele tem que ser sempre criado pelo cliente. A gente só insere o conteúdo que ele criou na nossa IA. Por quê? Porque eu não posso criar o conteúdo de algo que eu não tenho conhecimento. Imagina se eu estou atendendo uma clínica médica, eu coloco lá um procedimento que é um procedimento que é errado. Então, toda a geração de conteúdo vem do cliente para a gente. A gente só faz com que a IA aprenda aquele conteúdo que ele gerou, entendeu? Então, se eu for gerar alguma coisa, eu tenho que submeter ao cliente para que ele fale, não, está validado, você pode usar esse conteúdo. Jamais criar um conteúdo que não seja o cliente que validou ou foi ele que forneceu. Beleza, complementando aqui o Pedro perguntou, até onde vai a autonomia? Ou seja, o que não consegue fazer por parte... Nada, cara. Você consegue fazer tudo na plataforma. Então, assim, se você contratou, por exemplo, o OpenBox por número de usuários, o que você não consegue fazer é criar usuários. Porque como você contratou por número de usuários, a gente cria os usuários e fecha para que não possam ser criados outros usuários. Se você contratou por mensageria, ela é livre para você administrar. A plataforma é toda gerenciável por vocês. Beleza? Vamos falar de preço então? Eu vou sair agora aqui do circuito. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Tem mais perguntas? Se não tiver mais pergunta, eu vou passar aqui para o pessoal do comercial. E aí fica com eles aí. O áudio está aberto, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer a pergunta por áudio, também não tem problema. Deixa eu só compartilhar aqui, porque aí vocês já falam sobre valores. Quer falar, Renan? Posso falar? Tá. Aqui, Renan, vou abrir aqui a primeira tabela aqui. Então, pessoal, primeiramente, passar aí para vocês a proposta, os valores para parceiros da plataforma OpenBox. Essa primeira tabela que vocês estão vendo é uma tabela associada por número de usuários. Então, vocês podem verificar que conforme o número de usuário vai crescendo, o valor da plataforma por usuário cai também. Então, até 5 usuários ali, R$ 120, de 6 a 20, R$ 96, e assim sucessivamente. Para que vocês tenham uma ideia, a margem de ganhos para o representante hoje está em torno de 30%. Preço sugerido cliente final, até 5 usuários é R$ 150, que é o preço, inclusive, que a própria OpenBox pratica no mercado. Então, a ideia é que vocês tenham uma margem que dê para vocês ganharem dinheiro. Os demais valores, 1 GB de armazenamento, a plataforma já vai com 1 GB de armazenamento. Para a plataforma Omnichannel, 1 GB parece ser pouco, mas não é. Mas caso o cliente tenha muita mídia e tenha necessidade de ampliar, o valor é R$ 24 por giga. Para cada número de WhatsApp ativado na plataforma são $10. Vale ressaltar que esse valor não é pago para a OpenBox, ela é pago para o Grupo Meta. Então, você vai fazer o cadastro de um meio de pagamento, de forma que será debitado o valor de $10 por cada número que você habilitar no WhatsApp. E focando nos agentes, para cada 5 agentes, que é o mínimo, custo mensal é de R$ 650. 5 agentes, nós entendemos que é um número muito bacana para que você possa criar uma estrutura inteligente para o seu cliente. A IA vale muito a pena ressaltar que a inteligência artificial, assim como o ser humano, você dificilmente consegue criar um ser humano que seja bom em várias coisas. Então, se você vai ter um SDR,
Normalmente a gente cria um IA de SDR. Se você vai ter um ser humano que vai fazer, por exemplo, uma análise de uma conversa, você vai criar um agente para essa análise de conversa. Então, por isso que nós entendemos que 5 agentes é um número bastante significativo para que você possa realmente fazer o que há de melhor em termos de inteligência artificial. E o valor é de R$650 pelos 5 agentes. Só lembrando que, além da IA, ainda precisa contratar, que não está ali, mas precisa contratar o motor da IA. Que é Você o pode LLM. contratar o LLM, que pode ser ou o OpenAI ou o Gemini. Então, vocês ainda precisam contratar esse motor, que é em cima disso que a gente cria a IA. Sempre que a gente formaliza isso para os nossos parceiros, a gente sempre formaliza já encaminhando o link desses 2 motores para que vocês possam fazer a aquisição diretamente, seja com o OpenAI ou seja com a... Esse motor é um valor bem barato. Tá? É uma coisa irrisória no preço. No preço, contexto, Exato. Se você ter uma noção, no Gemini, eu acho que 1 milhão de tokens no Gemini é em torno de $2,50. Então, um valor bem baixo. O que é um token, para vocês entenderem? Um token, ele não tem uma definição exata, mas assim, mais ou menos 3 letras, elas se equivalem a um token. Então, assim, 1 milhão de tokens, cara, é quase que você pega ali o livro do Senhor dos Anéis todos ali, entendeu? Então, assim, é bastante coisa. Bastante coisa. Passa para a próxima página. Tem uma Só pergunta? antes de continuar, tem uma pergunta aqui do André. Esse valor, quando a integração for feita através do BSP, no caso, número que eu digo, deve estar se referindo ao número do WhatsApp, que é comprado $10, né? A gente usa o BSP, tá? A nossa plataforma, ela faz uso do BSP, que, só para contextualizar, por que usar o BSP? Porque quando a gente usa o BSP, a gente ganha uma camada a mais de proteção a nível de conversação com a Meta. Se eu contrato direto com a Meta, toda a minha comunicação é com a Meta através dos canais oficiais da Meta, que são muito ruins. Quando a gente tem um BSP, a gente tem um intercessor entre a gente e a Meta também. Então, ele consegue nos auxiliar com várias coisas relacionadas à Meta. Mas quando você paga esse valor de $10, é o valor de $10 que você está pagando para o BSP, que é o intercessor lá na Meta, entendeu? Pessoal, uma coisa importante, o que acontece? Nós da Inovacom e da Unitel estamos aqui para apoiar vocês em qualquer projeto. Então, se em algum momento vocês precisarem de uma reunião conjunta, a gente tira o nosso crachá, fala em nome da tua empresa, ou seja, POC, se o teu cliente precisar de uma POC, a gente faz uma POC com o teu cliente, assistindo ele ao longo da POC, até para ajudar nesse processo, ou seja, ajudar realmente na venda e apoiar, no caso, no que for necessário aí ao longo da jornada Desce a tela ali pro do produto. Aí, complementando aqui, o parceiro que não tiver estrutura técnica, a gente pode trazer até o atendimento para cá. Vocês podem fechar o contrato com o cliente de vocês e aí a gente negocia um valor aqui de suporte mensal. Ou seja, tem muito parceiro que às vezes não tem uma estrutura técnica e a gente consegue atender isso também para vocês. E a parte de preço também, vocês podem botar o preço que vocês quiserem, tá? A gente não baliza preço. Sim. Vocês têm o preço de compra de vocês, mas o preço de venda... A gente tem uma sugestão de preço que é praticada ao cliente final, mas você pode trabalhar ele da forma que você melhor mais entender que faz sentido para o teu negócio. Só complementando a tabela, os preços de integração com 3CX, somos todos aqui parceiros 3CX, então nós já temos uma integração no 3CX, então a contratação mínima são de 5 ramais e para cada ramal custa R$9 cada integração. Então, Valor mensal. Valor mensal. O mínimo aí seria R$45 para você integrar 5 ramais com o OpenBox, tá? E aí você tem um canal de telefonia já vinculado ali também. Tem um setup de instalação de R$1.000 ali. E tem um setup de Por causa instalação de R$1.000. Vale ressaltar que nós integramos com outras plataformas de PBX também, como o Star, e caso nenhuma dessas duas, nesse primeiro momento, não faça sentido para vocês, por exemplo, eu trabalho com uma outra marca, traga e a nossa área de desenvolvimento verifica a possibilidade de fazer integração também. Tá? Mas hoje nós temos integrados com o 3CX, que é o nosso maior parceiro de negócios hoje, e com a IA Star,
já está rodando também. Tá, beleza, mais uma pergunta aqui do Marcos. Para clientes pequenos que não vão utilizar IA, posso oferecer licenças para 2 ou 3 usuários, por exemplo? Pode. No mínimo são 2 usuários, tá? Ali, ó, até 5 usuários, no mínimo 2, e aí pode ser. Exatamente. Pode utilizar 2 usuários, vai te custar R$240, os 2 usuários. Isso vai te dar direito, vale ressaltar, tabela com parceiros. Quando a gente fala de usuário, cada usuário tem 2.500 mensagens disponíveis. Então, se eu tenho 2 usuários, eu estou falando de 5.000 mensagens que ele vai ter disponível na plataforma. Tá? Então, isso é muito importante a gente salientar. Tabela por usuário, que é essa que vocês estão vendo, cada usuário contratado tem direito a 2.500 mensagens. Ah, Renan, então vamos lá, eu contratei 2 usuários, tenho 5.000 mensagens. Se um usuário gastar mais do que o outro, não tem problema. Se um usuário gastar 4.000 mensagens e o outro gastar 1.000 mensagens, não tem problema nenhum. Está dentro do pacote dos 5.000 mensagens. Então, é muito importante terem ciências desses números aí. E, como o Rui havia falado anteriormente, OpenBox não obrigatoriamente está vinculado a você ter IA. São coisas separadas, são módulos separados. Eu posso ter o OpenBox, eu posso ter o OpenBox com a IA, ou eu posso ter somente a IA. Então, assim, isso tudo, tragam os projetos para nós, que a gente vai ajudar a vocês a levar a melhor solução para o cliente de vocês. Essa é a grande ideia. Queria dividir um recado com vocês que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. A Inovacom e a Onlytel uniu forças, porque a gente, a cada dia que passa, a gente percebe que o mercado precisa de prestadores de serviços qualificados. E a gente viu que a força da Onlytel, junto com a força da Inovacom, são empresas que estão há muito tempo no mercado, poderiam trazer ainda mais sucesso para a plataforma. E a gente quer compartilhar isso com vocês, parceiros. Sentido. Principalmente, uma grande maioria dos nossos parceiros trabalham com telefonia IP. Trabalha com ou 3CX, ou Star, ou... como é que fala? Netfone e tudo mais. E nos questionam hoje que muitas plataformas vão para o mercado e querem tirar a telefonia, isso é, englobar a telefonia em algum outro serviço. Então, a gente vê telefonia hoje sendo vinculada a software de CRM, a gente vê telefonia vinculada a uma série de outras plataformas. O que nós queremos? Junto com o OpenBox, entregar para vocês uma ferramenta onde você vai poder incluir a sua telefonia. Então, com isso, você consegue fidelizar ainda mais o seu cliente dentro da plataforma OpenBox. Tirei a tela. Manda aí novo, irmão. Alguma dúvida, pessoal, quanto à tabela? Tem a tabela mais completa, Renan, que a gente vai mandar, uns 2.500 horas, tá? Vou abrir. Aí tu volta ela, por favor? Tá. Porque ela está mais completa, tem mais detalhes, tá? O Renan já vai abrir, aí tu fala com ela, por favor. Por que ela não? Mandou para mim? É, porque está carregando, né? Porra, da internet. Está carregando. Ah, beleza. Eu vou abrir outra aqui, né? Carregou. Carregou. Show, aqui. Porque essa tabela tinha a versão mais... Falava dos 2.500 minutos. Essa aí tá show. Beleza. Gestão. Não, essa É a outra. mensagem. É outra. Pode ser por usuário. Não, mas esse é cliente final. Cliente final. Ih, desculpa. Só para... Perdão. Essa daqui, eu vou compartilhar, né? Depois a gente abre as duas. Enquanto eu estou baixando, a gente abre as duas. Essa tabela de preço, Deixa eu compartilhar, pessoal. né? Só compartilhar. Compartilhou? Não. Deixa eu só compartilhar. Não, compartilhou. Navegador. Cliente. Fiz duas é cliente. Eu tenho essa daqui, quer ver? Por favor. Aí. Pessoal, essa tabela de preço não é por número de usuários, e sim por quantidade de mensagens. Então, como vocês podem verificar,
Nesse caso, não importa a quantidade de usuários que o cliente vai ter. Ele vai ter direito a 10 mil mensagens, o valor para o parceiro é R$ 580. Preço sugerido de vendas, R$ 1.199. E o setup de R$ 1.000 em treinamento. Vale ressaltar que os outros valores são similares. Renan, se o cliente ultrapassar as 10 mil mensagens, 6 centavos por mensagem adicional. Mesmo processo quanto ao número do WhatsApp, $10 por mês, descontado no meio de pagamento via Meta. 5 agentes de IA, R$ 650. E 1 GB de armazenamento excedente. Então, para cada armazenamento excedente, você paga mais R$ 24. Então, o que difere, na verdade, aí é a quantidade de usuários, que aqui, nesse caso, é limitado, e o foco é a quantidade de mensagens enviadas e recebidas, tá? Quando o cliente tem muito usuário, vale a pena ele contratar, no caso, talvez, às vezes, por mensagem, tá? Agora, da contrapartida, quando o cliente tem poucos usuários, aí ele pode contratar direto por usuário, talvez fique mais... Essa análise a gente pode fazer junto com você, parceiro, para tentar fazer com que a gente leve para o teu cliente a melhor condição comercial, a melhor condição custo-benefício para o seu cliente e para que você seja o mais assertivo possível na sua proposta, entendeu? Evidentemente que existem cenários, tipo, tem cliente que começa com 2 usuários e, de repente, o negócio dele cresce absurdamente e talvez ele vá precisar mudar de plano e tal. A gente senta junto e verifica qual é o melhor cenário para vocês aí e como a gente pode trabalhar. Mais dúvida, pessoal? Só vai falar aqui não. Aqui não precisa não. Vamos verificar se tem alguma dúvida a mais. Não? Então, vou estopar aqui. Eu abri o áudio aqui, se alguém quiser liberar e falar alguma coisa. Eu acho que era importante, né, falar aquilo que questão de manter o cliente na base. Não, então, foi o que eu falei anteriormente, pessoal. O foco do Open Box, e principalmente com a integração com a telefonia, que somos um dos poucos que fazemos com essas plataformas que são players mundiais, como o caso da 3CX, é você poder fidelizar o seu cliente. A cada dia que passa, a gente percebe que outros prestadores de serviço entram no seu cliente e você acaba deixando margem para que ele possa tirar a telefonia de você. A gente observou isso no mercado acontecendo, inclusive, com empresas grandes, e por isso do nosso esforço de levar isso para o parceiro de negócio, para que vocês possam, a cada dia que passa, salvaguardar a carteira de clientes que vocês já têm hoje, com telefonia, e que, evidentemente, se possível for, além de salvaguardar a carteira de vocês, poder agregar valor, isso é, aumentar o ticket médio naquele cliente, melhor ainda. E o Open Box vem exatamente de encontro a isso. Trazer para vocês o benefício de fidelização do seu cliente, isso é, você está levando algo a mais já com o serviço que você oferece, que é a telefonia, e, evidentemente, que aumentando o seu ticket médio no cliente. Complementando, o que acontece? A telefonia vem caindo, né, mundialmente, e a gente tem visto aqui que a gente tem vendido muito mais plataforma Omnichannel Open Box do que o próprio 3CX, que é o nosso carro-chefe. Por quê? Existe um movimento das pessoas usarem cada vez mais o WhatsApp, né? Então, se você não tiver uma ferramenta de qualidade, né, como o Rimar falou, não faz sentido mais hoje trabalhar com nós, empresas, trabalhar com plataformas não oficiais. Não faz nenhum sentido hoje. Até porque quando você prospecta o cliente na plataforma oficial, você tem um selo de verificação da meta, ou seja, você vende tranquilidade para o teu cliente, né? Então, acho que a ideia é realmente... A gente trouxe essa integração com o 3CX, como o Renan falou, exatamente para vocês fidelizarem o cliente também na base, não deixar outros parceiros entrar. A maioria dos parceiros de Omnichannel, hoje a gente tem concorrência de CRM, das próprias plataformas Omnichannel, ou seja, a ideia é que vocês
tem aí uma proteção e também uma nova fonte de receita, porque a verdade é que muito aqui dos parceiros são de telefonia e a receita de telefonia tende a cair, infelizmente, né? Redução de contrato, diminuição de ramais e tudo mais. E, por outro lado, o Omnichannel tende um crescimento aí bem grande. E com a IA, acho que com um crescimento ainda maior. Cara, a gente tem um time aqui muito grande, aqui é a parte do time, né? Ou seja, tem o pessoal todo de desenvolvimento. A gente tem hoje 4 especialistas em IA aqui dentro da empresa, ou seja, a gente tem mais pessoas hoje de IA do que o nosso próprio suporte técnico 360, que a gente tem cliente pra caramba. Hoje aqui a empresa está crescendo o time de desenvolvimento de software, está crescendo o time de IA, que é tudo ligado a sistemas, e a parte do suporte está cada vez menor. Isso é um movimento normal, né? Ou seja... Até porque a IA vai poder, daqui a pouco, dar suporte. A IA vai dar suporte, exatamente. A gente vai bem próximo, a gente vai poder... O agente de suporte já é uma realidade. Claro que ele não vai resolver tudo, a ideia do agente inteligente não é resolver tudo, mas você diminui em torno, às vezes, até de 70%, 80% da intervenção humana, e esse funcionário, a ideia não é mandar ele embora, é ele fazer outra função dentro da empresa, né? Em vez de ele ficar só respondendo WhatsApp tarefa repetitiva, ele está fazendo outra tarefa. E, cara, qual a vantagem da IA? 24/7, ela não esquece. Um né? custo operacional. O que você treina ela não esquece nunca. O funcionário que mais faz é esquecer. Esqueci, não sei, não sabia, saiu do HD. A IA não esquece nunca. O que você treinar ela vai trabalhar ali. Não tem férias, não tem terceiro, não tem reclamação, não tem estresse. É isso. É isso. Funciona muito bem. Realmente é um caminho sem volta. É só agora a evolução. Aqueles parceiros que não têm área técnica e mesmo assim quiserem comercializar o Open Box, também não tem problema. Sim. A gente pode estudar fazer toda a parte de tratativa de atendimento, e aí a gente, como o André falou, a gente passa a ser o parceiro. Então, a gente, na nossa sala de reunião, em nenhuma das nossas salas de reunião tem logomarca, seja da Inova, seja da Unitel, ou seja até da própria Open Box, justamente para isso, para que a gente possa atender o parceiro aqui como se fosse o parceiro. Então, a gente vai para a reunião com vocês, sem problema nenhum, vai falando em nome da empresa de vocês. Então, aqueles que... não, eu tenho equipe técnica, quero usar a minha equipe técnica. Também não tem problema, a gente fica como suporte de segundo nível para a equipe técnica de vocês, não tem problema nenhum. Exatamente. Então, temos 4 novas perguntas aqui. Vamos lá. Para a gente finalizar. Beleza, primeira pergunta aqui do Sérgio. Qual o ponto focal para podermos encaminhar solicitações de estudo e precificação? Qual é a Ponto pergunta? focal. Para quem ele envia? Comercialmente, a gente vai mandar no chat, mas a princípio pode ser... Pode ser pela Unitel, pode ser pela Inovacom. A gente geralmente cria quando o parceiro aqui tem interesse, Não, a ele está gente cria um falando grupo. quem é a primeira pessoa que ele vai falar, acho que é isso que ele quer. Tipo, eu tenho um projeto, eu vou falar com o João Pedro, com o André, A com o gente cria Renato. geralmente um grupo, né? Não, mas ele quer... Você pode falar. Eu quero falar com o João Pedro. Você pode falar comigo, pode falar com o João, pode falar com o André, pode falar com o Renan. Contatos da gente. Eu vou botar... A gente vai colocar os contatos. O ponto focal normalmente são nós 4. Então, por exemplo, tem parceiro que fala muito comigo, tem parceiro que fala muito com o João Pedro, que gosta dele. Não é questão de gostar, já tem uma intimidade. Eu já tenho uma relação comercial. Então, vai ter nós 4. Eu, João Pedro, nós somos sócios. Eu, João Pedro, o Ruimar e o Renan. Quem você preferir, o tratamento vai ser igual. A nível de decisão aqui é igual, não vai mudar nada. Vai cair no mesmo lugar. Aí, depois disso, depois que a gente cria essa relação inicial, normalmente o que a gente faz? A gente cria um grupo no WhatsApp, onde entra aqui a diretoria, e o time aqui de IA, time de desenvolvimento, tem um pouco de cada um ali para a gente agilizar. Tá? Mas Qual é a segunda? Espera aí, rapidinho, só para complementar. O Emanuel vai botar o contato de nós 4, tá? Ele está botando aí no chat, serve, obviamente, para qualquer um aí que queira entrar em contato com a gente. A ideia é a gente também agendar reuniões individuais com vocês, para a gente falar individualmente, ver a necessidade de cada empresa, cada parceiro tem uma necessidade completamente diferente da outra, e a ideia é fazer uma reunião conjunta aqui com a diretoria da empresa,
Mas a gente está sempre se atualizando, pessoal. Ou seja, vão vir coisas novas ao longo. Então, quer dizer, quem realmente começar no barco, a jornada é longa, né? A jornada não é curta. Esse produto ele veio para ficar. Tá? Sim. Eu acredito que, inclusive, em algum momento não vai zerar a telefonia, mas ele vai substituir a tua receita de telefonia. Ele vai superar ela em algum momento. Tá? Não tem dúvida disso. Beleza, próxima pergunta aqui do Johnny. O painel de relatórios permite verificar toda a atividade do usuário, seja por telefone ou por chat? Então, vamos lá. Telefone, você vai continuar verificando tudo pelo 3CX. Porque o que a gente faz é só uma integração. O 3CX continua existindo. Então, todos os relatórios que o 3CX tem já vai estar lá, a gravação já vai estar lá. O que a gente faz é... A gente, inclusive, tem uma parte de desenvolvimento aqui para o 3CX, em cima de OpenTools, para criar dashboards personalizados e tudo mais, tá? Então, assim, continua lá e a gente pode desenvolver. Rui, eu quero desenvolver, por exemplo, trazer dashboards do 3CX direto para dentro do OpenBox. É possível? A nossa equipe de desenvolvimento olha e verifica a viabilidade da gente fazer isso. Eu acho que era bom até vocês falarem, fala de vocês as possibilidades que a gente pode fazer para trazer para dentro do OpenBox. Será aqueles relatórios premium que a gente está oferecendo, vocês conseguem falar? Sim, deixa eu falar um pouco da minha parte aqui. O Luiz André aqui e o Emanuel, eles são os sêniores aqui da parte de desenvolvimento. Eles vão falar um pouquinho melhor da parte das possibilidades de telefonia, só para... Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, não vou falar só do desenvolvimento da telefonia, tá? Vou falar do desenvolvimento como um todo, da plataforma. Vamos lá. O OpenBox, ele é abrangente para algumas integrações já nativas. Então, teoricamente, você já tem N integrações no Marketplace ali que você pode fazer por conta própria. Só que a gente sabe que, normalmente, as integrações são baseadas em necessidades específicas dos nossos clientes. Isso acontece muito, tá? Então, a gente aqui com o nosso time de desenvolvimento, a gente consegue fazer integrações específicas para necessidades que vocês tenham no momento. Então, caso vocês tenham uma necessidade de integração dentro do OpenBox que esteja vinculado com algum CRM que não faça parte do Marketplace, ou que faça parte, só que o que está no Marketplace não atenda, a gente traz para o nosso time e a gente faz estudando em cima do seu escopo ali, da sua necessidade. Alinhando comercialmente, obviamente, tá? E as possibilidades de integrações são complexas em torno de todo o ambiente do OpenBox. Então, você pode fazer uma integração direto no fluxo do atendimento, você pode fazer uma integração no envio em massa também, você pode fazer uma integração direto na IA, se você não quiser fazer isso no fluxo do atendimento do chatbot, você pode fazer integrações direto na IA com CRMs, com abertura de tickets automáticos, com Kanban, no Trello, por exemplo, enfim, N possibilidade de integração. Já nesse nível também, a gente consegue atrelar dentro da telefonia, unificando os dois como um só. Então, a gente consegue fazer uma integração no atendimento da telefonia e uma integração no atendimento da mensageria, unificando isso tudo num CRM, por exemplo, de vocês, ou num agendamento, agendando tanto pela telefonia quanto pela mensageria, tá? E tem alguns casos também que a gente consegue fazer o atendimento completo, né? Ele começou na telefonia e depois foi para a mensageria. E você quer unificar isso tudo num só. A gente consegue fazer isso apresentando em dashboard, BIs ou fazendo uma integração com algum tipo de CRM que vocês queiram, tá? Então, a possibilidade de integrações e unificação dos dois mundos, de voz e de mensagem, é possível sem problema dentro do escopo que a gente oferece, beleza? Complementando aqui o que o André falou, ou seja, além da nossa plataforma ser muito completa, robusta, com a integração com o 3CX nativa, a gente tem um time de desenvolvimento para fazer qualquer complexidade que vocês queiram. Hoje a gente briga diretamente com a Blip, com a Zenvia, inclusive já teve vários clientes de Blip que vieram, clientes da Zenvia, da RD Station, Twilio, ou seja, a nossa plataforma briga com um pessoal grande, né, e com propriedade. Qual é o diferencial? O nosso diferencial é o atendimento, sem dúvida. Olha quem está aqui, todos os diretores da empresa, todo o staff da empresa está aqui. Uma coisa que você nunca vai falar, você vai falar com quem na Zenvia? Você vai falar com o investidor, lá na Bolsa de Valores. Então, você não vai falar com o CEO da empresa, né? Aqui você fala direto com
com os decisores da empresa, ou seja, é o atendimento. Tá? Então, eu consigo vender um cliente muito pequenininho, consigo vender um cliente muito grande, sem nenhum problema. Se vocês tiverem projeto complexo, não tenham medo, porque, cara, a gente já tem experiência. O nosso time de desenvolvimento aqui já tem há 6 anos. A gente não começou agora, a gente começou há 6 anos atrás. Quem trabalha com a gente 3CX já sabe, Já conhece já a gente, usa o nosso trabalho. Mas em breve ele vai estar lançando também um CRM também para agregar na solução. Fala, É isso aí, porque é uma demanda de mercado, tá? Ou seja, um CRM junto. Sim. Mais duas. Tem mais duas perguntas aqui. A primeira é do Ednei. Vocês têm alguma apresentação do Open Box com o IA? Temos sim. Temos. O pessoal de marketing fez ali. A gente também tem um canal do YouTube. Tem o canal do YouTube. De... Tem o site também. O site da Open Box também está muito legal. O Emanuel já vai botar aqui o canal do YouTube, que está bem completo, né, com vídeos. Inclusive, até importante, o canal do YouTube tem vários tutoriais de como... educacional ali. Educacional, de como o parceiro configurar, né? De forma ali simples, né? E só para vocês terem uma noção, o canal do YouTube é uma das bases de aprendizado da nossa IA. Sim. Então, ela vai buscar do YouTube todos os vídeos que a gente populou lá no YouTube. E qual é a próxima? Próxima é do Marcos. O valor do setup R$1.000 é para a configuração do Open Box, certo? Ou é para integrar com o 3CX? Integrar com o 3CX. Não, vamos lá. Tem dois setups. Tem dois. Vamos lá. Esses R$1.000 é caso a Inovacom faça a instalação do Open Box para vocês. Qual é a ideia? Nós vamos treinar vocês e vocês vão fazer. A gente não quer que vocês dependam da gente, muito pelo contrário. Nosso time vai treinar o time de vocês e vocês vão fazer. Cara, o primeiro, o segundo projeto, a gente até dá um apoio e tal, não tem mal. Agora, se você falar, pô, André, eu quero que vocês façam a instalação do meu cliente, aí eu vou te cobrar esses R$1.000 de setup para pelo menos cobrir ali os custos operacionais nossos. Ou seja, só cobro se você não tiver o time para fazer. Se você tiver teu time, a gente faz. E os primeiros a gente até dá o apoio para o teu time, não tem problema nenhum. A gente vai ter um grupo no WhatsApp. A gente sempre aconselha, a gente pede para que vocês tenham uma plataforma com vocês. Então, para quê? Para que vocês possam utilizar essa plataforma, mexer nela. Então, é fundamental que o parceiro ele conheça o produto. Então, é que vocês adquiram uma plataforma para vocês, um vitrine que a gente chama. E aí, a partir dessa vitrine, a gente treina vocês para que vocês possam, a partir dali, poder fazer a instalação no cliente de vocês e a gente fica aqui de retaguarda. No caso do 3CX, sim, tem a cobrança de R$1.000, porque a gente tem que instalar uma web API dentro do 3CX ou dentro do ESTA para poder fazer toda essa comunicação. Tudo ali que o Ruimar mostrou, tem a fila e tal, existe, eu vou ter que pegar o software, instalar no teu 3CX para poder ter essa integração e comunicar. Deixa o André explicar melhor. Né? Vamos lá. Para funcionar as features que você tem no 3CX, porque senão seria apenas um softphone comum para atender e realizar a ligação. Só que o nosso intuito não era esse, era a gente trazer os recursos do web client ali que você tem para dentro desse softphone. Então, para isso acontecer, para isso existir, a gente precisa instalar nosso software dentro do 3CX, que esse software ele faz a comunicação do 3CX com o nosso softphone, assim dando a possibilidade de você mudar status, ver fila, sair da fila, entrar na fila, ligar direto, trazer os ramais que fazem parte dos seus grupos, filtrar os grupos, pegar o histórico de ligação, isso tudo é feito a partir desse middleware que a gente bota entre o 3CX e o softphone que está no Open Box. Beleza? Complementando aqui, André, se eu estiver errado, tu me corrige, tá? Quando a gente instala essa web API, beleza, você vai colocar lá o seu softphone com todas as funções como André. Qual a grande vantagem de você ter essa web API? Se depois você quiser ter dashboards, outros tipos de integrações, essa web API já serve para qualquer tipo de integração. CRM também? Não, CRM não. Ou seja, se você quiser criar dashboard personalizado, pesquisa de satisfação no 3CX, coisas além do softphone, essa web API já está lá instalada e a gente consegue desenvolver para vocês. Mais alguma? Acho que não. Acho que fechou, né? Pessoal, o áudio está aberto? Está aberto. O áudio está aberto, caso alguém queira interagir. Abre a câmera também. Pode abrir a câmera deles. Se quiser. Vocês podem entrar aí,
tá? Caso vocês queiram. A ideia é que depois a gente fazer uma reunião individual com vocês, mas a mensagem, eu acho que é essa, é trazer uma nova tecnologia para vocês, já está pronta, vocês têm todo um apoio comercial. Se vocês, pô, André, não tem ninguém aqui comercial, cara, manda mensagem aqui para a gente faz a reunião com vocês, a gente vai vender junto com vocês, a gente vai ajudar com vocês. A gente não vai vender só um produto para vocês, a gente quer ajudar vocês a vender, né? Para vocês poderem ganhar dinheiro e a gente, por consequência, também ganhar uma parte, né, desse faturamento. Então, a gente tem time comercial para fazer reunião com você, time técnico, então, nem se fala, a gente tem um batalhão de gente aqui dentro da empresa, uma estrutura gigantesca, a gente investiu pesado nessa operação, tem 2 empresas aqui com mais de 30 anos de mercado, ou seja, a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente criou o OpenBox exatamente pela necessidade do mercado, pela não evolução do 3CX, porque a 3CX acho que não evoluiu nesse caminho, ela não tem, o WhatsApp praticamente não serve para nada, e a gente conseguiu atingir esse mercado, estamos tendo muito, só para vocês terem uma ideia, só em POC hoje aqui a gente tem mais de 20 POCs, a nossa POC a gente converte 80% dos clientes. 80% dos clientes que entram em POC, eles convertem. Quando você bota o cliente de vocês em POC, praticamente é a instalação. O cliente, praticamente não, já é a instalação, não é isso? A POC já é a instalação. Já é a instalação efetiva. Se o teu cliente falar, pô, vou fechar, manda um contrato para mim, para vocês, a gente basicamente vai virar a chave de licença definitiva, tá? Então, acho que trazer o cliente para a POC, cara, é difícil o cliente não fechar, tá? Então é isso, galera. Pô, obrigado aí pela presença de vocês todos, né? Sim. A gente fica aqui, tanto a equipe técnica que fica à disposição de vocês, como a equipe comercial. Foi um prazer falar com vocês aqui. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Agradeço aí pelo tempo de vocês, né? Disponibilidade. Vamos deixar aí mais 5 minutinhos, caso alguém queira, né? São 11h27, a gente vai deixar aí mais 5 minutinhos aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta adicional. Quem quiser já agendar uma reunião com o nosso time aqui, é só mandar mensagem para a gente agenda a reunião, se possível, já hoje, se der, amanhã, quinta-feira, ou seja, para a gente já dar continuidade, tá? Mas a gente vai contactar vocês individualmente para a gente poder fazer reuniões individuais. E muito obrigado aí pela participação de vocês. O pessoal está botando ali, obrigado.